Oi, gente. Vou começar hoje a primeira aula de Natal, tá? Então, eu pretendo ensinar três motivos, né? Três sugestões de Natal. E a primeira vai ser o pano de copa. E nele a gente vai pôr esse stencil fofinho aqui, de cupcake com bonequinho de neve. Tá? Então, eu vou ensinar o passo a passo. Aqui está a sugestão, né, de um modelinho, mas não vou seguir ele, vou fazer conforme eu acho, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, quando a gente trabalha com stencil, para fazer uma pintura mesmo, né, um motivo, a gente tem que tirar as marcas do stencil, né, porque não fica bom. Quando você vai só fazer uma decoração com stencil, aí não tem necessidade de ficar tirando marcas, tá? Aqui eu vou tirar, então nós vamos começar pelo cupcake, né? Eu acho ruim trabalhar com stencil branco, ainda mais porque o paninho é branco, né? Então, pra mim, eu acho um pouquinho, né? Não sei se é porque eu uso óculos, então eu acho que fica um pouquinho difícil de visualizar, mas dá pra fazer. Então, eu vou usar o chocolate, o rústico e o marfim. Vou começar preenchendo com o chocolate. É uma área pequena, então eu preciso usar também um pincel menor, tá? Faz tempo que eu não uso stencil. Eu vou respeitar o que? A linha. Lembrando que com stencil a gente precisa o quê? Pouca tinta, tá? Aí, se precisar, você volta, né? Passa mais um pouquinho dela depois. Então, aqui, como aqui é um lugar bem fácil de borrar, eu vou ir com cuidado, tá? Eu vou terminar aqui de preencher, volto. Agora, eu venho com marfim, já troquei o pincel, e vou iluminar um pouquinho, tá? Esse meu pincel tá bem durinho. Pode usar um pincel um pouquinho mais macio, que tenha mais cerdas, tá? Então, assim, eu não chego nem na parte de cima, nem de baixo. Então, eu vou colocar um pouquinho de iluminação nesse cupcake. Desculpa, gente, às vezes eu gaguejo. Na área que tá maior, assim, observe, né? É o lugar onde eu posso colocar mais desse meu marfim. Aí, nas outras partes, olha, só vou levando, assim, o pincel, sem tá meu pincel está na vertical aqui. Porque aí eu faço um tracinho, olha, mais fininho. Tá bom? Aqui não tem muita regularidade, porque é um bolinho, né? Então, não tem nada perfeitinho. Certo? Depois eu posso vir com o branco aqui. Vou colocar mais um pouco. A pintura bonita é aquela que tem o destaque da luz e sombra, tá? Então, aí você vê uma pintura que chama atenção, né? É importante. Então, agora, antes de eu tirar o stencil, eu vou pintar essa parte aqui de branco. Vou vir branco no branco mesmo, tá? É porque eu quero marcar. Ou também eu posso vir com um pouquinho do cinza e marcar aqui. Por que que eu quero marcar? Porque eu quero poder aproximar, tirar essa marca, que o stencil tem essa divisão, e quero aproximar a sombra do corpinho do glacê, né, do cupcake mesmo. Tá? Então, eu vou vir aqui com o pincelzinho. Esse aqui é o cinza claro. Vou fazer uma marcação aqui. Ele não vai dar muita diferença quando eu for pintar, mas aí eu já sei que ele está nesse local. Melhor do que o branco, né? O branco vai ficar difícil de enxergar. Então, já com um pouquinho do cinza, eu consigo diferenciar. O stencil é para você pintar
não tenho regra para pintar com stencil, tá? Você vai pintar de acordo com o que você tá vendo ali, que você acha necessário. Tá? Então, aqui eu creio que já dá pra diferenciar. Então, eu vou levantar o meu stencil, olha a marquinha que fica. Tá vendo? Então, agora eu vou tirar. Como que eu vou fazer? Vou vir com o mesmo pincelzinho, tá? Pode ser outro menorzinho. Eu vou vir com um pouquinho desse meu... Eu vou virar aqui, tá, gente? Eu vou vir com o meu próprio chocolate, olha, eu vou tirar um pouquinho da marca. Tem uma marca aqui, tá vendo? A marca do stencil. Então, eu já venho tirando, ó, suavizando. E vou entrar com o rústico. Tenta fazer o mais certinho, se não der, não tem problema. É importante fazer certinho, porque depois vai encaixar o stencil aqui novamente, né? Então, se conseguir fazer bem certinho, tá ótimo. Então, eu não usei muita tinta, tá? Eu só esfumei. Olha. Agora, eu venho com o rústico. Vou usar um pincel menor. Eu vou trocando de pincel conforme a necessidade, tá bom? Então, olha. Toda essa parte de baixo tem que ter sombra, porque eu tenho um creme, um glacê em cima, né? Que vai me fazer sombra. Então, não precisa... Pode puxar assim para baixo, olha. Contorna certinho. E depois você puxa esse rústico. Não deixa ele assim contornadinho, não. Então, vai fazendo aos poucos, olha. Tem lugar que você pode colocar mais tinta, tem lugar que menos. Lembrando que não invadir... Tô tirando, tá, gente, que eu pus muito. Então, não invadir a... Olha aqui, ó, com a área de luz, né? Tomar cuidado. O meu foi muita tinta. Então, onde eu tô colocando mais? Onde tem o baixo aqui do meu glacê, ó, essa curvinha do glacê, essa parte baixa. Tô colocando mais sombra nesse lugar. Porque eu sei que aqui é maior volume, tá? Então, onde tiver essa voltinha aqui, olha, é o lugar que eu vou colocar mais sombra. Eu ensino pra vocês minha percepção, tá? O que eu vejo, o que eu entendo. Então, é a área de maior luz, maior sombra, ó. Se você achar que tá ficando marcado, vem com a cor de base, ó. Suaviza. Ok? Então, eu vou fazer aqui em toda a volta. Eu vou terminar aqui e retorno. Sombreei nas laterais também, tá vendo? Com rústico, passei e suavizei. Agora, eu volto com o stencil, coloco no lugar certinho, aqui embaixo, encaixo aqui embaixo. E vou fazer uma sombra aqui também, bem suave. Por que que eu vou fazer essa sombra? Porque o copinho, a forminha, né, do cupcake, ela vai estar por cima. Então, eu venho com um pouquinho do rústico também. E vou sombrear. Mas bem suave, tá? Bem suave. Tiro o excesso aqui na minha bandejinha, no godê, que você estiver usando aí, tire o excesso.
Com um pouquinho do chocolate, eu suavizo aqui na parte de cima. Ok? Então, agora vamos para a forminha. Para a forminha, eu vou usar o verde seco e o verde pântano, e o branco também, mas branco depois. Então, eu vou, do jeito que tá aqui, eu vou preencher, olha, eu tiro o excesso, né? Preciso tirar o excesso. E vou preencher toda. Nesse primeiro momento, vou só preencher. Do jeito que eu estou vendo mesmo. Preenche bem, tá? É muito feio quando a gente faz uma pintura e fica parecendo tecido. Dá a impressão que você não foi cuidadosa, né? Cuidadoso com a sua pintura. Então, precisa preencher bem, tá? Então, agora, olha, eu prendi aqui em cima o meu stencil, eu vou só levantar. E eu vou suavizar, olha. Não precisa cobrir, tá? Nem deve cobrir ele todo. Se precisar mais tinta, pega. Olha. Vem aqui contornando todo ele certinho. Quiser pegar outro pincel, mas que também seja macio, pode pegar. Um chato, macio. Então, vem, olha, cobrindo essa... Sem tirar, né? Sem tirar, como eu falei, a gente vai precisar dessas marquinhas, tá? Então, não cobre ela toda. Somente suaviza, pra não ficar sem tinta. Aqui em cima também, tá? Agora, aqui eu vou preencher mesmo. Eu vou pegar o pincel e vou preencher essa parte aqui de cima. Então, como que eu vou fazer? Estou precisando comprar pincéis. Estou com pouco pincel. Os pincéis estão velhinhos. Então, eu vou virar um pouquinho, tá? Eu vou vir aqui, olha, eu vou fazer um contorno, como se ele tivesse vindo dali de trás, tá? A forminha, porque ela não fica na frente, né? Só aqui na frente. Então, aqui você vai preencher principalmente, ó, não precisa chegar tão próximo aqui, porque essa parte é a nossa referência para poder terminar a forminha, tá? Então, aqui eu vou chegar perto do bolinho do cupcake e eu suavizo depois. Antes de colocar a sombra, é necessário colocar esse verde aqui, tá bom? Então, vai até o final e aqui faz a mesma coisa. Você vai fazer uma voltinha aqui, como se a forminha viesse de lá de trás. Porque ela vem mesmo, né? Na verdade, tá bom? E aí, só suaviza aqui na parte de baixo. Então, aqui está, olha, preenchi, né, as laterais, preenchi embaixo do cupcake e aqui também embaixo eu reforcei um pouco mais o verde, tá? O restante eu só esfumei. Volto com o stencil e agora eu venho com verde pântano, vou sombrear um pouquinho, tá? Posso usar o pincel Pituá mesmo, porque o stencil ainda tá aqui. Não vai atrapalhar a área branca, né? Onde eu vou fazer a forminha. Então, eu venho com esse verde mais escuro, aqui nas laterais. E vou suavizando.
A mesma coisa aqui nessa lateral. Olha, tá vendo? Eu vou trazendo. Aqui embaixo também. Aí, eu vou passando aqui, mas eu vou subindo, olha. Leva um pouquinho pra cima. Posso colocar mais aqui nas laterais. E menos aqui no meio. Estou atendendo pedidos, tá? A Elizabeth pediu pintura natalina e também com stencil, então estamos aqui fazendo com stencil. Mas eu vou pintar também a mão livre, em outra aula, certo? Então, agora eu tiro pra ver como ficou. Tá bom, ó, passou um pouquinho, deixei borrar um pouquinho, depois com a sombra embaixo não vai aparecer. Com o pincelzinho menor, eu venho aqui, olha, e vou também um pouquinho do verde pântano, vou fazer uma sombra. Só nesse cantinho mesmo. Aqui também. Tudo que fizer em um lado, vai fazer no outro. Tá? Eu não tô colocando luz de um lado e a sombra do outro. Eu estou colocando ele como se a luz estivesse na frente. Então, eu sombreio nas duas laterais, tá? Você vai fazer essa pintura devagar, bem certinho. Tá bom? Agora, eu vou vir com o branco. Vou terminar essa forminha à mão livre, tá? Com branco, então... Aqui eu posso pôr um pouquinho de clareador ou de diluente no branco. Posso diluir ele um pouquinho. Aqui, olha, se você não tiver clareador nem diluente, dilui com água. Não tá muito diluída não, tá? Só o suficiente pra andar com o meu pincel, pra correr. Então, aqui eu vou vir, olha, mão livre mesmo, porque não tem como, né? Olha. Pode fazer com pincel filete ou não. Então, aqui eu vou seguir, olha. Eu vou seguir a minha curvinha aqui, olha. Tá? Tá vendo? Eu vejo que ela desce aqui, olha. Então, aqui nessa parte, ela vem pra frente, ó. A curvinha vem pra frente. Tá bom? Então, toda vez que ela vai... Eu sei que aqui vai fazer aquela parte da dobra da forminha. Então, eu faço um xizinho na direção dela, um Vzinho na direção dela, ó. Então, eu vou assim toda. Ficou um pouquinho longe aqui do finalzinho, mas eu preferi fazer a forminha do que aumentar o cupcake. Tá vendo? Esse espaço que ficou, eu não vou deixar. Então, eu preferi deixar o cupcake menor e a forminha maior. Se precisar, eu venho com verde pântano. Se eu achar que não tá muito bom, eu venho com verde pântano aqui, tá? Faço uma sombra. Depois eu vou puxar esse branquinho. Olha, aqui já é um lugar que ela fica mais retinha. Gente, esse barulho é da escola, tá? É o sinal da escola. Parece uma sirene. Então, é assim que eu vou fazer, olha, eu vou seguindo.
tá bom? Eu vou fazendo tudo aqui e volto. Então, eu fiz isso em todo, tá? Em alguns, olha, aliás, eu fiz isso em todos, olha, eu desci. Mas esses daqui do meio, eu posso deixar um pouquinho mais forte, ó. Eu começo com o pincel aqui e depois eu vou levantando o pincel, então eu não vou até embaixo. Fico aqui mesmo. Tá certo? Agora, eu vou colocar um pouquinho do verde pântano atrás dessa forminha, porque eu achei que ficou faltando aqui alguma coisa. Então, eu venho com o pincel, verde pântano, e vou fazendo o inverso agora. Olha, agora eu venho contornando. Então, eu contorno, mas eu também já vou esfumando. Gente, não sei se esse vídeo vai ficar muito bom, porque eu fui dar pause, né, pra poder continuar pintando e não ficar tão longo. Então, algumas partes eu acabei desligando. Então, espero que dê pra acompanhar a aula direitinho. Tá? Então, vou fazer isso em toda aqui a voltinha da forminha. Se você quiser, eu achei mais difícil fazer isso, mas se você quiser, você pode preencher aqui, olha, como se toda essa área aqui fosse uma só do cupcake. Então, você vai preencher, né, e deixa essa parte sem... Quando você pintar o verde, você não pinta aqui de verde, você pinta de marrom, de chocolate, no caso, que a gente usou. Aí, faz como se fosse continuação do cupcake aqui embaixo. Talvez vai ficar melhor até do que a forminha assim verde, mas tem que ficar atento ao formato, né, pra não tirar. Então, eu vou aqui continuar. Pincelzinho filete, eu venho dando acabamento. Deixa um contorno, tá? Se você não quiser, não precisa, mas fica mais bonitinho. Vai ficar mais... parecer mais. Sobressair, né? Então, se você quiser também, pode colocar, eu acho que eu vou colocar umas bolinhas, um poazinho aqui nessa forminha. Vou aproveitar e vou colocar aqui dentro também, eu acho. Tá? E aqui vem um pouquinho pra cima. E acaba em nada aqui. Tá? Agora eu posso vir com com a própria pontinha do pincel, colocar uns poazinhos, tá? Aleatório mesmo, sem ter um lugarzinho certo. Venho preenchendo agora a cabecinha e o corpinho, né, do boneco de neve. Então, vou usar o branco mesmo. E vou preencher, tá? Cuidado, olha, pra não passar aqui por essa parte que já está pronta, tá? Se for necessário, eu vou ter que voltar com o rústico ali. Então, agora eu vou preencher todo. Bem certinho, né? Sem deixar falhas. Olha, eu tô vendo que o meu tem. O branco é uma tinta mais grossa, então ele vai ser mais difícil de espalhar. Tá? Então, eu venho tanto o corpinho quanto aqui a cabecinha.
certo? Eu vou preencher aqui para não ficar muito demorado e volto. Já preenchi. Agora eu vou voltar com stencil. Aqui também, tá? Eu reforcei o rústico porque eu acabei manchando. O espaço é bem pequenininho, né? Entre um e o outro. Então, agora eu vou vir com a parte do cachecol. Então, eu vou encaixar. Eu vou encaixar aqui direitinho, onde eu tô vendo. E eu vou pintar de verde. Por enquanto, é só isso que eu vou fazer. Com o cachecol, tá? Eu não vou dar luz e sombra, eu vou trabalhar no bonequinho. Primeiro. Então, mas eu preciso do cachecol, porque se precisar tirar alguma marca, eu acredito que aqui não, mas se precisar, já tô com a base certinha, cada coisa no seu lugar. Então, fica mais fácil, né? Já tenho o cachecol e também a cabecinha do bonequinho. Então, aqui não tem segredo, né? Só preencher. Tô usando mais o verdinho porque eu vou fazer o meu barradinho verde, então, pra combinar, né? Certo? Só pra deixar ele aqui, ó, já deixo ele aqui no lugar dele, certinho, vou trabalhar com boneco. Vou sombrear aqui o glacê, então eu vou fazer em forma de glacê, tá? Eu não vou fazer como se fosse um corpinho do boneco, não, né? Eu vou sombrear aqui de forma que seja um pouco conforme o glacê derrete, né? Cai e ele parece ondinhas assim, né? Então, eu venho aqui nesse cantinho. Se você quiser colocar o stencil aqui, você pode. Eu tô com cinza claro. Então, eu venho, olha, no cantinho. Aí, eu vou trazendo. Sempre esfumando, tá? Aqui, eu vou esfumar, ó, tanto... Eu coloquei assim, mas eu vou tirar essa marca, tanto em cima quanto embaixo. Primeiro, eu vou fazer com cinza claro. Depois, eu vou usar o ônix para fazer uma nova sombra, tá? Em cima do cinza. Então, olha aqui. Eu venho no cantinho e depois eu vou esfumando. Vou tirando a marquinha. Ó, tá vendo que aqui ele faz uma voltinha? Então, eu coloco tinta e depois eu vou tirando a marca das laterais, né? Deixo mais a sombra no meio. Eu gosto de usar, eu não chego até o finalzinho aqui, tá? Eu gosto de usar o lado do pincel, a tinta só de um lado e do outro deixar limpo, porque aí eu consigo o quê? Eu consigo esfumar. A ponta limpa do pincel me permite esfumar, tá? Ó, tô colocando com essa ponta e esfumo com a outra. Aqui eu tenho os botõezinhos, tá? Então, depois dos botões eu vou fazer uma sombra embaixo deles também. Da mesma forma, com cinza e com o ônix. Então, onde mais tem essa sombra? Embaixo do cachecol, vou virar um pouquinho, tá? O meu tripé tá bem em cima da minha cabeça, então eu preciso ficar virando a tábua, senão eu faço uma sombra muito torta. Então, olha, eu vou contornando aqui, mas também vou esfumar, tá? O bom é que essa tinta ela é clarinha, então não marca muito. Mas o cinza, o ônix vai entrar já aqui, então eu preciso fazer uma sombra
da melhor maneira possível, né? Com esse daqui primeiro, ó, vou tirar aqui o que eu borrei. Aqui eu volto com verde depois. Então, aqui eu tenho algumas áreas, olha, que ficou com volume, ó. Branquinho, branquinho, branquinho. Tá? Então, vou parar por aqui mesmo. Agora, eu venho com cinza. Aliás, não é cinza, né? É só ônix. Cinza ônix mesmo. Tô falando certo. E aí, eu venho com pouquinha tinta dele, com pouquinha, né, no pincel. E vou vir onde eu já coloquei. Eu tô colocando ele porque o tom do meu barradinho vai ser verde, então... Mas você poderia colocar aqui o sépia, tá? Você poderia colocar o siena, um pouquinho do siena. Aí depende de que tonalidade você quer. Se você for fazer um barradinho mais pro dourado, você pode pôr o siena. Ou então, um só pra o sépia, se você for usar um barradinho vermelho, por exemplo. Tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Eu coloco a tinta, mas eu venho esfumando as laterais pra não ficar marcada. Bem pouca tinta. Limpo o meu pincel conforme for necessário. Tá bom? Então, toda a área que eu coloquei o cinza claro, eu venho com cinza ônix. Aqui embaixo do cachecol, aqui nas outras áreas. Ficou assim. Volto com o stencil e vou sombrear a cabecinha também. Então, eu sei que aqui na parte de cima tem um chapéu, né? Tem o gorrinho dele. Então, com certeza ali também vou precisar colocar sombra, tá? Deixo o stencil porque eu ainda não pintei a parte de cima, né? E também para não borrar mesmo, né? Porque aqui é uma área, já é uma área mais arredondada, então eu venho com essa sombra aqui embaixo, sempre suavizando, tá? Não pode subir muito aqui, não. E também do lado aqui da cabecinha. Aqui é pouco, tá? Não põe muito, não. E suaviza. Assim, não espalha muito a sombra. Aqui também, pouquinho. Aqui em cima, o chapéuzinho, né? O gorrinho faz sombra. Então, olha, aqui eu posso pôr uma sombra maior. Vou deixar assim marcado? Não. Vou suavizando. Agora, venho com ônix. Vou colocar aqui embaixo, onde tem o cachecol. E vou espalhar. Eu consigo ver que o cachecol tá aqui, então, eu coloco aqui em toda essa área aqui.
Olha, eu tô achando que tá marcado, então eu limpo o meu pincel e venho suavizando aqui na bordinha. Certo? Agora aqui embaixo do chapéu também. Do gorrinho, tá? Tô falando chapéu, mas é o gorro. Aqui, olha, o gorrinho ele vem mais ou menos até aqui. Então, eu venho com essa sombra até aqui, mais ou menos. Vou deixar marcado assim, não. Suavizo. Agora, eu posso vir com as outras partes. Para o gorro, eu vou usar o vermelho tomate e vou preenchê-lo todinho. E para aqui a parte do pompom e da barrinha da touca, eu vou usar o marfim, tá? Então, eu vou preencher, somente preencher. Vou colocar o stencil, aqui eu acredito que o stencil vai dar certinho, não vou precisar tirar a marca. Já aqui, ó, o pompom está longe da touquinha, tem uma divisão. Então, aqui eu vou ter que arrumar depois, tá? E eu explico pra vocês. Então, aqui eu só vou preencher todo o gorrinho. Com o pincel menor, agora eu vou tirar essa marca, tá? Que ficou. Então, eu venho com vermelho tomate, o mesmo que eu tô usando, né? E preencho. Agora, eu aproveito que eu já tô aqui pintando, então eu venho fazendo a sombra. Eu vou usar o vermelho profundo e também o terra queimada. Então, eu venho, olha. Aqui eu posso pôr tanto essa parte aqui pra cima, como a parte da touquinha pra cima. Na hora de fazer sombra, eu vou definir, tá? Então, eu quero ela pra frente. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, olha, faço uma curvinha aqui, tá vendo? Suavizo. Já coloquei, o que que eu fiz aqui? Coloquei a parte essa parte, né, o finalzinho do gorro pra frente. Quando eu faço essa sombra aqui embaixo, olha, eu tô colocando essa parte pra frente. Então, olha, eu venho suavizando aqui, ó. Não sei se no vídeo dá pra ver bem. Aqui eu gosto de fazer também, porque aqui eu sei que tem uma depressão, né? Vamos dizer assim, tem uma parte mais baixa. Então, o que que eu faço? Eu sei que aqui pode ser uma área que tá mais funda. Eu coloco sombra também. Eu gosto de colocar a sombra assim, em sentido como um Vzinho. Aqui eu vou colocar uma meia lua, né? Não sei se tá dando pra vocês verem bem, porque parece que tá fazendo sombra. Hoje tá um dia um pouco fechado, então não tem sol lá fora, tá nublado e não ajuda muito. Então, aqui também, olha, nesse finalzinho, tá dando pra ver aí? Eu sempre coloco a tinta e vou esfumando, nunca deixo a tinta parada. Então, aqui, olha, também atrás,
Eu tenho necessidade de colocar tinta aqui, tá? Nessa região aqui, porque é a sombra da parte peludinha, da parte fofinha, né, do gorro. Não precisa ser uma sombra muito... Eu tô borrando. Não precisa ser uma sombra muito grande, uma sombra pequena. Olha, eu umedeci o pincel pra tirar, mas ela não vai ficar... Ela não vai ficar somente com essa cor marfim. Eu vou vir com branco também. Aqui nesse cantinho. Não junto com essa sombra aqui, tá? Não coloco, não junto com ela. Tô borrando demais. Faz tempo que não faço pinturas. Aí eu acabo ficando um pouco ferrujada. Olha, aqui também perto do pompom. Aqui embaixo, olha, eu também posso colocar. Com terra queimada, bem pouquinho. Venho reforçar minha sombra. Olha, bem pouquinho. Então, onde eu coloquei o vermelho profundo, eu venho com um pouco do terra queimada. Eu vou iluminar essa touquinha. Vou terminar aqui a sombra e já vou iluminar. Já deu uma secadinha, então posso até usar o branco, porque o vermelho já secou um pouquinho. Agora aqui, olha, eu coloco mais nessas curvinhas aqui. Tá vendo que tem uma... Mesma coisa com essa parte, né? Onde tá mais baixo, eu coloco mais sombra. Tá bom? Como se fosse pintar mesmo a mão livre, né? Porque o stencil, ele te dá uma base, ele te dá um risco, por exemplo. Você não precisa tirar o risco, você usa o stencil. Mas tem coisa que precisa fazer na mão, né? Então, agora eu vou vir, olha, suavizando com o pincel limpo. Agora eu vou vir com o branco mesmo. Então, agora ele vem com branco nas áreas opostas à sombra, né? Então, se eu coloquei esse meu gorrinho pra frente, é aqui que eu vou iluminar. Coloquei o branco, tirei, limpei bem o pincel. Aqui em cima eu vou colocar um pouquinho também. Então, eu vou acompanhar o formato do gorrinho.
Sempre pego e tiro o excesso, tá? Então aqui também tem uma área grande para iluminar. Procuro que não invadir a área as áreas de sombra. Tá certo? Depois que tiver sequinho, pode voltar com esse branco, mas com menor quantidade no pincel, porque senão vai ficar muito branco. Agora, olha, com o pincel sem lixar, se você só tiver lixado, não tem problema, aí você usa mais a ponta dele. Você vem com o branco, vai tirando um pouquinho do excesso no pratinho, né? E você, olha, vem dando batidinhas no seu pompom. Até não precisa do stencil aqui, porque se sair não tem problema. Não vai ficar feio se sair um pouquinho do desenho. Tá bom? Não precisa preencher todo, tá? Deixa umas áreas sem mostrar o branquinho. Mesma coisa aqui. Meu pincel tá ruim. Vou usar a outra ponta. Vai dando batidinha separada. Não precisa juntar muito para não perder o efeito. Pode ir virando também a posição do pincel, não precisa bater sempre da mesma forma. Pode ir virando ele, que aí já sai um formato diferente lá. Tá bom? Agora vem com cinza e cinza claro, tá? E vai dar umas batidinhas aqui aqui nas laterais, tá? Pra fazer um pouquinho de sombra. Também não preenche muito, não, deixa branquinho aparecendo. Não faz muito uniformizado, não. Faz, assim, aleatório.
Se você vê que ficou muito padrão assim, desmancha. Ó, bate de novo. Aí, um pouquinho aqui embaixo. E só isso. Se for necessário, depois volta dando batidinhas com branco. Se for necessário. Com verde oliva, eu vou fazer uma sombra aqui no cachecol, tá? Eu vou fazer aqui nessa curvinha, a mão livre mesmo. Eu coloco aqui e eu dou uma puxadinha. Aqui até pode colocar o extenso, que não vai atrapalhar. Tá? Vou colocar. Não vai... Como ele tá no lugar certinho, não vai dar diferença. Aqui nessa outra lateral também. Sempre suavizando, tá? Uma cor na outra. Como o cachecol tá por cima do corpo, do corpinho e da cabecinha, eu não vou colocar sombra aqui, nenhuma das laterais, eu vou colocar aqui no meio, tá? Então, eu acompanho o formatinho do cachecol. E coloco uma sombra pra quê? Pra ter um volume só, né? Somente. Pra não ficar sem sombra nenhuma aí. Então, quando eu coloco a sombra assim, eu dou a impressão que ele tá um pouco dobradinho, né? Nessa área. Isso, agora eu venho com o branco. Depois, se quiser fazer algum detalhe, aí eu faço. Depois que eu coloquei a luz e a sombra. Sempre tiro o excesso no pratinho. Olha, aqui eu coloco, olha, mais em cima, né? Pra não atrapalhar a sombra. E aqui também. Já tem um voluminho nele. Aqui, olha, eu tô sujando o meu pincel, ó, só sujando meu pincel com o verde oliva. E vou suavizar aqui entre a sombra e a luz, olha. Só passo o pincel, ele tá ok, ele tá praticamente limpo. Tá bom? Aqui embaixo, ó, vou colocar um pouquinho mais desse verde oliva, só pra fazer um acabamento melhor. E pronto. Se deixar, eu fico aqui retocando, tá, gente? Então, por isso que às vezes eu demoro.
Agora vamos pro rostinho e pros botões, né, pras partes menores agora. Com o rústico, eu vou pintar agora os botões, né, que na verdade, a gente pode esquecer que é um cupcake, né, então essa parte aqui provavelmente ela é de chocolate. Então, eu uso o rústico para isso. Eu vou pintando devagar, por quê? Porque já tem a tinta ali. Eu poderia também, antes de pintar o corpinho dele, o glacê, eu poderia ter feito o quê? Pintado essa parte e depois feito a pintura normal do glacêzinho. Né? Aí, o que iria acontecer? Ia ficar bem já marcado, então o branco não ia pegar bem. Agora, olha, eu tô tendo que fazer o inverso, eu tô tendo que colocar mais do meu rústico e já não quer pegar, ó. Já tenho dificuldade para fazer, né? Para pegar. Então, poderia ter feito o contrário, antes de pintar o corpinho, ter marcado os botões, né, no caso. Agora, o olhinho também, tá? Mão suave, porque eu já tenho tinta branca por baixo. Então, o que que acontece? Ela pode, mesmo que eu tome cuidado, pode borrar, né? Então, espero que não. Vou esperar secar um pouquinho e depois eu retorno com ele. A boquinha, eu posso marcar de sépia. Tá? Então, com o mesmo cuidado, eu só vou limpar aqui meu pincel do rústico. Eu vou limpar, eu não vou lavar. E eu venho com sépia e marco aqui a boquinha. Se for necessário, vou retocar, tá? Vou ter que passar mais uma demão aqui, porque vai ficar fraco, creio. Então, deixo aqui secando, vou pro narizinho. No narizinho eu vou usar o ocre ouro e o mesmo vermelho tomate que eu usei pro gorrinho. Então, eu venho... Deixa eu só lavar o pincel aqui. Eu venho com o meu amarelo ocre, sempre tomando cuidado, porque já tem a tinta por baixo, né? Então, é tomar cuidado mesmo. Vou esperar secar um pouquinho antes de entrar com vermelho aqui, para poder retocar essa tinta. Agora eu venho com vermelho. Vou colocar aqui na base e aqui um pouco aqui embaixo. Só nesse pedacinho. Vou esfumar. E com o branco, eu vou, acho que eu coloquei muito, vou colocar um pouquinho mais do ocre. E com o branquinho, eu vou iluminar aqui nessa área de cima. Estou com um pincel pequeno agora, tá? Então, o vermelho, ele vai ficar na parte de baixo e o branco na parte de cima.
com o preto, deixa eu pegar o preto. Com o preto eu vou sombrear a parte de baixo do olho, sempre tirando a tinta, tá? O excesso. Olha aqui nessa parte de baixo. Dos dois lados, tá? E na parte aqui de baixo do botão, olha, a mesma coisa. E com o branco, aqui também, ó, no cantinho da boca, bem pouquinho, tá? Aqui no cantinho da boca. Pode descer um pouquinho, tá? Com o branco, vou iluminar aqui o botão. Sempre tiro o excesso. Tá bom? E suaviza. Vou iluminar aqui um pouquinho mais o narizinho dele. Agora, a gente vai fazer a sombra embaixo deles. Eu vou esperar secar e depois eu vou pôr um pinguinho, tá? Então, a gente vai... com cinza, a gente vai sombrear e depois com ônix. Se quiser esperar secar um pouquinho, pode. Enquanto seca aí um pouquinho, porque eu vou colocar a tinta para não misturar, vamos fazer a parte das folhinhas, né, dos adesivinhos. Então, é assim, eu percebi que esse stencil, ele é muito separadinho, olha, ele tá muito separadinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar as bolinhas, vou fazer uma por uma, tá bom? Preciso tomar cuidado para não borrar, que tá bem úmido. Eu vou colocar aqui, porque eu gostei também, tá? E a outra eu vou colocar aqui na parte de baixo. Então, eu vou fazer bolinha por bolinha. Se você não quiser, pode fazer separado, mas tá bastante separada, né? Então, eu acho que fica mais bonitinho se estiver próximo. Vou usar um pincel pequeno para não borrar. Vou continuar com o mesmo vermelho tomate, tá? Se você quiser trocar o vermelho, pode. Então, eu tiro o excesso e vou começar. Só toma cuidado para não borrar, né? Vai colocando uma próxima da outra, bem próxima, bem encostadinha. Pode até colocar por cima uma da outra, depois você faz a sombra, se não quiser
tá? Então, eu vou colocando assim, ó. Tá vendo? Ó, essa aqui vai ficar um pouquinho, vai sobrepor. Então, eu vou fazer aqui em todas que eu quiser, quantas eu quiser, e aí eu já volto. Aqui embaixo eu vou fazer também, só que eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou colocar as 4 aqui, que aqui tem 4. E vou colocar uma no meio, que aí elas já vão ficar unidas, né? Não vai ficar faltando alguma coisa entre elas. Assim que eu vou fazer nessa parte aqui. Aqui também poderia fazer isso, ter feito isso, fica mais fácil do que fazer uma a uma, né? Então, aqui, coloquei, vou vir com outra aqui no meio. Olha. Aí, pego uma qualquer e coloco aqui no meio. Vai parecer uma florzinha, posso até colocar outra, pra tirar o padrão da flor, né? Porque não é uma flor. Eu posso colocar outra aqui. Agora, eu vou vir sobreando e iluminando. Gostei mais assim, tá, gente, do que daquele jeito. Com terra queimada, eu vou definindo qual está por baixo e qual está por cima, tá bom? Aí eu vou fazendo a sombra. É bem pouquinha tinta, porque é uma área bem pequena. Se precisar, volta com o... Minha gata tá querendo alguma coisa. Se precisar, volta com o vermelho tomate. Tá? Então, olha, vai definindo qual você quer por cima, que fique aparecendo mais. Aí faz a sombra. Dá uma esfumada. Trabalho de paciência aqui. Depois disso, olha, eu vou voltar com vermelho aqui, porque eu achei que ficou bem forte. Então, põe um pouquinho do vermelho por cima, já fica suave. E aí, vem com o branco. Então, o branco tá sempre no lado contrário à sombra. Se você colocou de um lado, coloca todas no mesmo lado, tá? Ó, tem área que é bem pequenininha, mal consegue fazer isso, mas tenta fazer, tá? Ó, aqui no caso, essas daqui estão por baixo, então eu vou iluminar aqui. Qualquer coisa, vocês dão zoom na tela na telinha, tá bom? Para poder ver melhor. E depois que fez isso, pode vir com palitinho de dente ou com o próprio cantinho do pincel,
coloca aqui um pinguinho. Ficou maior. Com cinza claro, então eu venho fazendo a sombra onde preciso, olha. Venho aqui embaixo do botão, né? Na verdade, isso aqui é um chocolate. Olha, coloco. E esfumo pra baixo um pouco. Essa sombra tá muito clarinha, então eu vou vir com o ônix também. Tá? Aqui embaixo do narizinho, ó. Aqui no olho, posso pôr um pouco aqui na lateral. Bem pouquinho. Nem vai aparecer muito porque já tem a sombra do gorrinho. E na boca, aqui nesse cantinho. Não sei se tá dando pra ver aí. Minha cabeça tá bem na frente. Então, olha, aqui onde termina. Suaviza um pouquinho. Porque eu preciso dar profundidade aqui, então, né? É um sorrisinho, como se fosse um sorrisinho, então... Aqui tem que ser um pouco mais fundo. Agora, eu vou vir com cinza ônix. E vou com um pouquinho de tinta, né? Tira o excesso pra não ficar muito. E bem aqui rente bem rentinho aqui, ó. Também vou repetir aqui, embaixo do nariz. Olha, não faço a volta toda, não. Paro por aqui, ó. Um pouquinho ao redor aqui do olho. Não posso pôr muito, senão ele fica com olheira, né? Fica fundo. Aí não fica bom. Põe bem pouquinho aqui. Certo? Agora eu vou pegar um pouquinho do vermelho tomate e vou fazer uma bochechinha pra ele. Tá? Então, eu tô vindo com um pincel chato. Vou tirar, se você quiser usar outra cor, pode usar. Eu vou usar o vermelho tomate mesmo. Olha, tiro bastante o excesso no pratinho, ó. Praticamente limpo. E vou passar aqui, ó. Movimento circular, né? O mais suave que der pra fazer.
E se não ficar suave, eu venho com o branco e passo por cima. Tirar bem o excesso. Tô crescendo um pouquinho, olha. Achei que ficou muito certinho, então tô aumentando. Depois eu vou colocar um pinguinho, tá? De branco. Gente, eu vou pegar um pincel filete, um pouquinho do branco, aliás, do preto, e vou só retocar aqui, porque eu tô achando que ficou muito clarinho. Tá? Então, venho aqui na parte de baixo e dou uma contornada. Se você não estiver vendo bem, porque a câmera não tá próxima, dá zoom aí na sua tela, que aí dá pra ver melhor. Ok? Agora, eu vou usar o verde pistache, verde oliva e branco. Então, eu venho preenchendo com verde pistache. Também eu vou fazer folhinha por folhinha, tá? Não vou fazer assim bem separadinho do jeito que tá. Se você quiser, tudo bem. Não vai interferir. Mas eu vou fazer com que elas fiquem mais próximas de onde, né, tá o azevinho. Então, vou colocar aqui conforme eu quero. Agora, com verde oliva, aquelas que ficaram sobrepostas, né, uma por cima, desculpa, uma por cima da outra, você vem, olha, e você sombreia com verde oliva. Aqui vai ter que fazer na mão mesmo, tá? Então, primeiro faz isso, terminou de preencher, se ficou alguma sobreposta, aí você vem e faz a sombra. Aí faz certinho o formato. E esfuma. Primeira coisa que vai fazer é isso, tá? E também, a parte que tiver, olha, aqui, tá por trás. Eu coloquei porque eu achei que tava faltando alguma coisa, né? Então, eu coloquei, ó, uma folhinha aqui. Então, aqui eu também venho fazendo o quê? Sombra. Se eu achar que tá difícil de misturar, eu posso vir com um pouquinho do verde de base, que foi o pistache, né? Então, olha, em todo lugar aqui que tá por baixo, eu tenho que colocar uma sombrinha, uma sombra. Primeira coisa que eu faço é isso, tá? Antes de definir a folhinha. Depois que eu fiz isso, aqui é assim, eu tô colocando só o verde oliva de sombra. Se eu quiser uma sombra mais profunda, eu faço o quê? Eu venho com uma cor mais forte, pode ser o verde pântano, ou até o sépia mesmo, e faço uma segunda sombra. Provavelmente eu vou fazer isso, tá? Aqui no vídeo não dá pra ficar mostrando tudo, porque já tá enorme o vídeo, né? Então,
Então, é isso. Aqui na base eu também posso, olha, colocar um pouquinho. É pouquinho mesmo, eu tô colocando muito. Na base de cada folhinha, eu posso colocar um pouquinho do verde oliva. Tira, né? Não põe muito forte não, porque não fica bom. Pode até puxar assim pra cima no sentido dela. Tá bom? Que vai ficar bonito, olha. E aí, agora eu vou definir o volume dela, né? Da folhinha. Então, olha, pode até puxar um pouquinho mais, eu gostei, assim. Põe no meio, pode subir um pouquinho. Esfuma aqui na base e sobe. Agora, você pode pôr o stencil em cada folhinha, né? Aqui eu não segui o padrão, tá? Porque tá muito longe, então, não gostei assim. Então, eu coloquei separadinho mesmo, tá? Então, eu venho com a folhinha, primeira folhinha, e vou fazer o quê? Vou dar um volume nela. Então, eu venho embaixo aqui de cada curvinha, olha, tá vendo a curvinha? Então, eu posso vir embaixo dela, ó, e fazer um puxado assim pro lado do miolinho. Olha, em todas elas. É pouquinha tinta, porque eu quero esfumar. Não quero deixar assim marcada, tá? Então, embaixo delas, ó, de cada biquinho embaixo delas, eu faço eu puxo assim pro meio. Aí, eu vou pra outra, faço a mesma coisa. Aqui eu vou deixar, depois eu faço. Vou vir pra maior. Então, arruma certinho o stencil, ó, embaixo de cada uma, ó. Faz um esfumado, em direção ao miolinho dela. Então, aqui também, olha. Tá? Eu não vou fazer de todas porque não vai dar. Não dá pra ficar aqui pintando tudo, né? Então, é isso, olha. Aqui pode colocar mais uma. Aí, vem com o branco e faz agora a luz, né? O sentido contrário. Aí, eu venho aqui do biquinho já, ó. Espero que dê pra ver. Aí, eu puxo, ó, também em direção ao miolinho dela, ao meio. Pode esperar secar, vai fazer o quê? Vai retocar. Aqui, olha, vai ficar assim. Usa o stencil para não perder a forma mesmo dela, tá? Aqui novamente. A folhinha pequena, mas dá. É esfumando, tá? Não pega bastante, coloca que fica feio, então faz um esfumadinho.
Isso. Aí, como eu falei, né? Essa parte que você sombreou, você pode vir com verde pântano, aprofunda também a sombra. Cadê ele? Aqui, mas bem pouquinho, tá? Porque o verde pântano ou sépia, acho que eu vou usar o sépia. Eles são cores fortes, né? Então não dá pra pôr muito. Olha a esfuma, tá? Aqui também, olha. É uma sombra menor do que a primeira. Procura usar menos, o espaço menor para colocar, né? Do que o verde oliva que já foi colocado aí. Com o verde oliva, vou pegar um pouquinho do verde oliva e vou colocar um pouquinho de diluente ou água. Eu vou deixar a tinta mais fluida. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um pouquinho de água também, porque ainda tá grossa, ó. Um pouquinho no pincel já é suficiente. E vou fazer um detalhe aqui no cachecol para não ficar liso desse jeito. Vou fazer um xadrezinho nele, tá bom? À mão mesmo. Olha, sempre acompanhe o formatinho. Aí, aqui eu vou já virar pra esse lado, ó. Tá dando pra ver, né? Agora, eu vou passar um aqui no meio. Acompanho o formato que ele tem embaixo também. Tá vendo? Certo? Agora, com o branco, eu vou terminar, fazer um pontinho no olho. Um pinguinho no olho e aqui no chocolate. Então, eu venho com branco, olha. Tem que ser, não pode ser muito grande, tá? Se por um acaso, ó, borrei como eu fiz, olha, eu venho com a unha com cuidado, dou uma acertadinha pra ele ficar bonitinho. Ou então, eu venho com palitinho de dente e faço um pinguinho melhor, tá? Agora, eu vou vir com o pincel filete. Um pinguinho embaixo. Tentar arrumar. E agora, também, aqui no meu chocolate.
Eu coloquei aqui um pouquinho do glitter. Esse aqui é o glitter dimensional, é aquele que tem brilhinho neon, tá? Cristal. Pode ser a tinta também, que tem a tinta que tem glitter, né? Pode ser ela também. Um pouquinho do clareador. Vou deixar a minha tinta mais molinha, que ela tá bem durinha, porque ela é relevo. Tá? Eu vou pôr um pouquinho de água também. E vou dar um brilho no corpinho do meu boneco. Ó, coloquei mais água porque a minha tinta tá bem durinha. Eu vou ver o brilho quando secar. Você pode usar a tinta também, tá? No Natal a gente pode pôr bastante brilhinho, porque não fica feio. Comer um cupcake de Natal, né? Então, olha, você vem... Deixa eu tirar essa sujeirinha. Depois eu tiro. E vem colocando, olha, no corpinho dele. Mas na área que ficou o branco. Então, quem olhar, né, vai ver brilhinho. O que faz todo sentido também, né? Porque agora cupcake tem brilho, tem tudo, né? Bolo, tem glitter, tem tudo. Glitter comestível. Tá bom? Então, que eu me lembre, era só isso mesmo que era pra ensinar. Você vai fazer um fundo no seu atrás, né? Vai fazer também uma base para o seu cupcake não ficar voando, né? Tem que ter uma base para poder a pintura então ficar completa, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Eu demorei demais porque não precisa dar os detalhes, né? Não é uma pintura que eu posso fazer só uma parte e deixar sem mostrar as demais. Não, tem que mostrar tudo. Então, por isso ficou um pouquinho longo, tá? Vou tirar. Então, obrigado por assistir. E até a próxima aula.